Como a garotinha que inspirou a estética da Maísa foi explorada, sexualizada aos 3 anos de idade e utilizada como propaganda do governo americano. Essa é Shirley Temple, uma das atrizes mirins mais famosas de todos os tempos, mas que teve sua carreira marcada por todos os tipos de exploração. Shirley nasceu em 1928 em Santa Mônica, na Califórnia, e era uma criança cheia de energia ao ponto que nunca tirava uma soneca. Para tentar cansá-la um pouco, aos 2 anos e meio, Gertrude, sua mãe, passou a levá-la a uma escola de dança do bairro, onde Shirley foi descoberta por Charles Lamont. Ele era diretor de elenco da Educational Pictures e a convidou para um teste. Em 1931, aos 3 anos, a pequena Shirley entrou para o elenco de Baby Burlesques, e é nesse primeiro papel que já começaram as polêmicas. Os Baby Burlesques eram uma série de curtas que faziam uma paródia com filmes de adultos, sendo que o elenco era composto apenas de crianças de 3 a 4 anos. A ideia era que elas imitassem o comportamento de adultos, tentando ser algo mais cômico, mas na prática elas basicamente faziam personagens extremamente sexualizados. Em um dos curtas, por exemplo, Shirley interpreta uma personagem que foi enviada para entreter um senador, vestindo apenas pérolas e um sutiã. Sendo mais direta, era uma prostituta e uma das falas dela era "eu sou o cara", além de que ela beijou o senador. Em outro episódio, ela dança para soldados e troca beijos por pirulitos. É realmente bizarro, eu não faço ideia de como as pessoas achavam isso normal e é muito insinuativo, além das roupas das crianças serem completamente inapropriadas. Em um outro episódio que foi banido, Shirley aparece sem nenhuma roupa, sendo coberta apenas por uma tinta dourada. Os curtas foram banidos na Itália, Suíça e Dinamarca. E o problema do programa não estava só no conteúdo bizarro, mas também nas condições de trabalho no set. Nessa entrevista, já bem mais velha, Shirley contou que quando algum ator mirim se comportava mal, o diretor o colocava na Black Box, que era uma caixa preta à prova de som completamente escura, onde havia um grande bloco de gelo. A criança era trancada ali sozinha por um tempo como forma de castigo, às vezes precisando ficar em pé no frio ou era obrigada a sentar diretamente no bloco de gelo. Ela também contou que foi colocada na caixa várias vezes e aquilo lhe causou dores de ouvido, terçóis e outros problemas de saúde, porque o ambiente era muito frio e úmido. Segundo historiadores que estudaram essa produção, as crianças também eram ameaçadas com punições ainda piores caso contassem aos pais sobre o que acontecia. Durante as gravações, Shirley teve que passar por uma cirurgia no tímpano e foi obrigada a voltar ao trabalho no dia seguinte. Na sua autobiografia The Child Star, lançada em 1988, ela descreveu esse primeiro trabalho como uma exploração cínica da inocência infantil. Em 1933, aos 4 anos, Shirley fez um pequeno papel no filme Stand Up and Cheer e chamou tanta atenção que rapidamente foi escalada para outros filmes. No ano seguinte, veio Bright Eyes, onde ela cantou a música On the Good Ship Lollipop e fez sua carreira explodir. Shirley era extremamente carismática e chamava muita atenção com seus cachos, que viraram sua marca. Entretanto, mais tarde ela relatou que odiava sua rotina de beleza e preferia usar peruca. Acontece que os cachos não eram naturais e foi sua mãe que começou a arrumar seu cabelo daquela forma, modelando exatamente 56 cachos com grampos. Além disso, uma vez por semana ela fazia um enxágue com vinagre, o que ardia seus olhos. Em 1936, após o lançamento do filme Capitão Janeiro, o crítico britânico Graham Greene comentou a atuação de Shirley, que tinha 8 anos na época, dizendo: "Seu traseiro bem formado e bem desenvolvido se torcia durante o sapateado." Sobre outro filme da garotinha, o crítico disse que, usando saias curtas, ela era uma gracinha e que tinha uma perversidade cheia de covinhas. Graham Greene tinha uma espécie de obsessão por ela e chegou a insultá-la chamando de um anã de 50 anos. Ele foi processado e Shirley venceu, mas isso não o impediu de continuar se referindo a ela como um anã. Durante 3 anos, entre 1935 e 38, Shirley foi a atriz número 1 das bilheterias do mundo, chegando a receber um Oscar juvenil especial, o que é muito raro para uma criança. O The New York Times noticiou na época que ela era mais fotografada que o próprio presidente Roosevelt. Porém, tem um detalhe que explica o tamanho da fama dela, que é o momento histórico dos Estados Unidos. O país estava vivendo a Grande Depressão, sua pior crise econômica da história. Quando milhões de pessoas estavam desempregadas, a população buscava qualquer maneira de fugir da realidade. Os filmes que Shirley participava eram exatamente o que os americanos precisavam, histórias otimistas. O próprio presidente comentou que, em um período tão difícil, era maravilhoso que por apenas 15 centavos alguém pudesse ir até o cinema, olhar para o rosto sorridente de uma criança e esquecer os problemas por algumas horas. Nesse contexto, Shirley Temple se tornou um símbolo nacional, passando a ser uma distração da Grande Depressão. Sua imagem estava o tempo todo em revistas, anúncios e produtos, ao ponto que estimativas da época dizem que seu rosto aparecia em publicações cerca de 20 vezes por dia. Seu trabalho no cinema continuou, mas foi marcado por assédio e exploração. Ainda em sua autobiografia, Shirley contou que quando tinha cerca de 12 anos foi por Arthur Freed, que era produtor musical da MGM. Durante uma reunião sem a presença dos pais dela, ele disse que tinha algo feito especialmente para ela, então desabotoou sua calça e mostrou suas
Shirley, que tinha 12 anos, lembrando, ficou sem reação e começou a rir de nervoso, o que irritou Arthur e ele a expulsou da sala. E infelizmente, essa não foi a única vez que ela foi assediada. Quando tinha 17 anos, Shirley foi chamada para uma reunião com o poderoso produtor David Selznick, o mesmo de O Vento Levou. Antes do encontro, a diretora artística Anita Colby chegou a avisá-la para tomar cuidado caso ele estivesse de meias. Durante a reunião, Selznick tentou segurar a mão dela e quando Shirley olhou para os pés dele, percebeu que ele estava de meias e se deu conta do que Anita tentou alertá-la. Ela tentou ir embora, mas ele tinha um botão em sua mesa que trancava automaticamente a porta do escritório. A adolescente ficou presa na sala enquanto David começou a se aproximar dela, mas Shirley contou mais tarde que conseguiu desviar das investidas dele até finalmente conseguir sair dali. Em outro momento da carreira, ela contou que um grande produtor de Hollywood, que ela chamou apenas de O Mágico, também tentou assediá-la. Quando ela o recusou, ele respondeu com uma ameaça, dizendo que muito em breve se tornaria um executivo muito importante e que os dois teriam que se dar bem. A resposta de Shirley foi sarcástica e ela disse que aquilo até poderia estar no contrato dele, mas não estava no dela. Em outra ocasião, o comediante e produtor George Jesse a chamou para uma reunião particular, afirmando que iria discutir um papel muito grande com ela. Quando eles ficaram sozinhos, ele a atacou fisicamente, soltou seu cinto e tentou levantar a blusa dela. Mas Shirley reagiu dando uma joelhada forte na virilha dele. Mais tarde, ao relembrar o momento, ela disse que viu dor, nojo e ódio no rosto de Jesse e que não sentiu absolutamente nenhuma pena dele. Conforme ela crescia, aconteceu algo que é bem comum entre atores mirins. As pessoas foram perdendo o interesse nela. Shirley chegou a fazer alguns filmes na adolescência, mas em 1950, aos 21 anos de idade, anunciou sua aposentadoria do cinema. Quando atingiu a maioridade, ela descobriu que também havia sido explorada de uma outra forma, a financeira. No auge da sua carreira, é estimado que ela tenha gerado cerca de 3,2 milhões de dólares com seus filmes e produtos, o que hoje seria o equivalente a 70 milhões. Acontece que quem administrava seu dinheiro era o próprio pai dela, George Temple. Só que ele não tinha nenhum tipo de formação financeira e acabou sendo convencido a fazer uma série de investimentos ruins, que fez com que ele perdesse praticamente tudo. Quando teve acesso à sua conta, Shirley descobriu que restavam apenas 44 mil dólares, o equivalente a 1 milhão. Apesar disso, ela afirmou que nunca sentiu ressentimento do pai e que ele não tinha uma educação financeira para administrar tanto dinheiro, ainda mais durante a época da Grande Depressão. Ao longo das décadas seguintes, Shirley começou a se envolver cada vez mais com política. Em 1967, ela se candidatou para uma vaga no Congresso nos Estados Unidos, mas não venceu a eleição. Apesar disso, a campanha abriu portas e ela começou a participar de debates e eventos sobre política internacional. 2 anos depois, o presidente Richard Nixon a nomeou delegada dos Estados Unidos na Assembleia Geral das Nações Unidas, o que marcou o início da sua carreira diplomática. Shirley passou a ocupar cargos cada vez mais importantes e foi embaixadora dos Estados Unidos em Gana por 2 anos, tornando-se também chefe de protocolo dos Estados Unidos, sendo a primeira mulher a ocupar a função. Já no fim da Guerra Fria, em 89, o presidente George W. Bush a nomeia embaixadora dos Estados Unidos na Tchecoslováquia. Com tudo isso, Shirley Temple acabou construindo uma segunda carreira completamente diferente do que teve em Hollywood. Ela passou a ser reconhecida também como uma diplomata respeitada dentro da política americana. Shirley Temple foi a atriz mirim mais famosa da história e continuou influenciando outras crianças na televisão. No Brasil, por exemplo, a estética da Maísa Silva na infância, com cachos bem marcados, vestidinhos infantis e uma imagem de uma criança bem carismática, foi diretamente influenciada pela estrela americana. Shirley morreu em 2014, aos 85 anos, de uma doença pulmonar, que teria sido causada pelo cigarro, já que ela foi fumante na maior parte da sua vida.